Eu? Não. Eu dei bolacha para ele, mas não quer. Bom dia! Aposto que esse de óculos aí esquisito é o Arthur. Aposto. Acertei? Sim, senhora. Sou eu mesmo. Ah, acertei, hein? Vou fazer igual vocês, ó. Vocês não vão me ver também. Aê, Borba! Agora eu vou ser obrigada a abrir minha câmera. O Borba abriu. Então eu abro também. E aí? Só alegria? Tudo bem? Tudo, senhora. Graças a Deus, né? Tá frio aí? Muito. Aqui também, viu? Que é isso? Não é isso, é outro. Oi, Gui, bom dia. Ô, Arthur, quem que é esse cara aí? É outro youtuber? Senhora, é o mesmo da outra foto, só que é outra Ah, não roupa só. acredito. É o É, mesmo? será que tipo, ele faz meio que uma paródia de pessoas? Ah, esse aí tá mais bonitinho. É, talvez eu troque pra outra de novo. Não, não, É, senhora. na minha aula deixa esse ocrão aí que é melhor. Oi, Beleza. bom dia. A Isa tá concentrada, Isa? Cadê o resto das minhas cria? Cadê? Dezoito? Acho que tá todo mundo. Todo mundo que sempre vem, né? Oi, Yasmin, bom dia. Ai, que frio. Cadê a Lígia? Não tá hoje? Vocês já tiveram aula hoje? Sim, 8 da manhã. Igual eu. E aí, Bordim? Cadê o Bordim 2? Ah, Bordim 2. Sua alegria? Então, tá bom, vamos lá. Estamos todos aqui. Tô sentindo falta de alguns. Sentindo falta de alguns. Vamos lá. Não tô vendo a Sofia, a Lígia. Quem que é esse? O que é isso aqui? É um gato? Que bicho que é esse, gente? É a Sofia, provavelmente. Ah, é a Sofia? É você, Sofia? Não, é esse mesmo que falou. Quem é que falou? Ah, sou eu, a Samira. Samira. Quem que é isso aí, Samira? É um bicho? Personagem. É. Personagem. Vocês têm Nossa, cada um. eu troquei. Olha qual comeu agora. É ele? Esse é o cara? É, Como ele chama? My Conquister. Mas olha a cara de tonto que ele tem. Aff. E ganha dinheiro com essa cara de tonto? Lógico. Ninguém merece, viu? De falar, viu? E eu aqui, com a cara linda e não tô ganhando dinheiro igual ele. Por quê? Qual que é o problema? Ah, não. Eu não. Isso aí não tá certo, não. Então vamos lá. Olha, faltou a gente conversar um pouquinho sobre o final do tipo sanguíneo, tá? Faltou a professora falar sobre o teste de tipagem sanguínea. Então, olha só, o teste para saber o tipo de sangue, né? É um teste muito simples,
que é o mesmo que a gente faz na escola, é o mesmo que faz em laboratório, é o mesmo que faz nos hospitais. Eles pegam uma lâmina, aquela lâmina de laboratório, né? Aquelas lâminas pequenininhas. Eu vou desenhar aqui, ó, 4 lâminas para demonstrar os 4 tipos de sangue, tá? E aí, o homem, para ficar mais fácil para descobrir os tipos de sangue, ele criou alguns reagentes. Então, ele criou 3 reagentes. E aí, nós temos 3. O anti-A, o anti-B e o anti-D. Esses reagentes, eles indicam a proteína. Se tem a proteína. Então, vamos supor, quando eu coloco o reagente no sangue, se naquela gota de sangue tiver a proteína relacionada ao antígeno, ao reagente, as gotas de sangue começam a aglutinar. Elas começam a formar grânulos, como se fossem umas bolinhas bem pequenininhas. Essas bolinhas significam uma reação que está acontecendo ali no sangue, mostrando que naquele sangue existe aquela proteína, tá? Então, como que a gente faria esse exame? 3 gotinhas de sangue para cada lâmina, tá? Então, ficaria assim, ó. Então, aqui, cada lâmina, vamos supor que eu estou fazendo o exame de sangue aí, ó, do Borba, do Arthur, do Guilherme, da Yasmin, né? E aí eu tirei 3 gotas de sangue de cada um de vocês, tá? Em cada lâmina eu coloco, na primeira gotinha de sangue, eu coloco o reagente anti-A. Na segunda, eu coloco o anti-B. E na terceira gotinha, eu coloco o anti-D, tá? Uma gotinha para cada um. E assim que eu coloco a gotinha, eu misturo o sangue com o reagente. Se por um acaso acontecer de na primeira bolinha de sangue acontecer a formação das bolinhas do coágulo, significa que nesse sangue aqui existe a proteína do tipo A. Se ele reagiu, significa que aqui tem a proteína do tipo A. Então, esse sangue aqui é sangue A. Se por um acaso fazer bolinha na segunda, formar coágulos na segunda bolinha, significa que esse sangue é do tipo B. A proteína que eu achei é do tipo B, então o cidadão é do tipo B. Se formar bolinha nos dois, no primeiro e no segundo, significa que esse sangue é do tipo AB, tem as duas proteínas. E se não fizer bolinha nem na primeira e nem na segunda? O sangue vai ser, muito bem, do tipo O. A terceira bolinha tem a ver com o fator RH. Então, já sabemos, vimos ontem, que quem tem o fator RH positivo, significa que nas hemácias existe a proteína positiva. E quem é negativo não tem a proteína. Então, se formar bolinha, é porque tem a proteína. Se não formar, é porque não tem. Então, nesse primeiro aqui, eu não fiz bolinha no primeiro. Então, significa que esse sangue é
negativo. Se fizesse bolinha na terceira aqui, ó, ia ser um sangue A positivo. Tudo bem? Então, se houver aglutinação na última bolinha, significa que tem a proteína do fator RH. E aí o sangue é positivo. Tá? Se não coagular nada, esse sangue aqui é o quê? O Negativo. negativo. Muito bem. Aqui, coagulou as duas primeiras e a última não. AB Negativo. negativo. Vamos supor que aqui coagulei a última. Que sangue é esse? B positivo. B positivo. Muito bem. Coagulou só a última. É O positivo. Ó, positivo. Tudo bem? Todo mundo entendeu igual o Borba? Fechou? Isso faltou para a gente ver na aula de ontem, que não deu tempo, tá? Então, esses são os reagentes. O homem criou esse reagente, né? Para descobrir se tem a proteína ou não. Então, eu tenho a proteína A no sangue. Ô, Então, Sônia, quando eu... Oi. eu não entendi. O que você não entendeu, Bia? O negócio do positivo e negativo, como que vê? O positivo, se tiver a proteína, é RH positivo, ó. Coagulou, tem a proteína. Não coagulou, é negativo. Ah, tá bom. Certo? Então, se tem a presença das proteínas, é positivo. Se não tem a coagulação, é porque não tem aquela proteína RH. Então, o sangue é negativo. Tudo bem? Aham, Então, valeu, gente, Sônia. o homem, imagina, o homem, ele descobriu esses reagentes testando, né? E aí ele colocou anti-A. O que significa isso? Então, em presença do sangue A, o anti-A reage mostrando que tem aquela proteína ali no sangue. Então, quando a gente vai fazer uma transfusão de sangue, por exemplo, vamos supor que eu estou no hospital, eu preciso fazer uma transfusão. O banco de sangue vem, tira meu sangue nas gotinhas, faz esse teste aqui, tá? Na nossa frente, mostra pra gente o tipo sanguíneo, vai no banco de sangue, pega o sangue, vem, confere com o paciente e aí coloca, tá? Quando é numa cirurgia, aí é uma coisa muito mais rápida. E quando é um acidente, então, que a pessoa já chega lá quase morrendo de tanto sangue que perdeu, os médicos já gritam, ó, negativo! Por quê? Porque o O negativo pode entrar sem problema nenhum, sem fazer qualquer tipo de exame no paciente. Porque o O negativo é o sangue que não tem nas hemácias proteínas nenhumas. Então, quando ele entra, ele passa despercebido. Ok, gente? Tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre uma doença que acomete alguns bebês, alguns recém-nascidos, chamados de eritoblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, ou doença simplesmente do recém-nascido. Tudo bem? Então, vamos a essa doença. Que bebê pode nascer com essa doença? Quando a mãe dessa criança for RH negativa. Então, quando a mãe for RH negativa, essa mãe tem que acender o farolzinho. Opa! Tem alguém aí RH negativa? Tem? Não? Sim? Não? Não, não. Senhora, eu não sei, eu acho que eu sou O negativo. Você acha? Tá. Mais ninguém? Eu não sei se eu sou O positivo ou O negativo. Tá. Ô, Sora, Mais eu sou O alguém? negativo. Eu sou O negativo.
O Arthur é negativo. Olha essa cara. Quem mais? Negativo. Quem? Eu sou negativo, Sora. A negativa. Muito bem. Quem mais? Eu sou O positivo, Sora. Não, Tá. Sora. Sora, eu sou O negativo. A O também, igual o Arthur? O negativo. Olha, vocês já descobriram aí que a Isa pode dar uma ligada. Isabel, guarda o telefone do Arthur. Porque, né, vai que um dia você precisa, o Arthur também. Guarda o telefone da Isa aí, 7 chaves. Vai que, né? Se bem que sua mãe é negativa também, né, Arthur? Sua mãe também tem o mesmo sangue que você, não tem? Aham. E você, Isa, tem alguém na sua família? Tem? Ah, então vocês estão garantidos. Então, olha só. A Isa e o Arthur são O negativos. Então, assim, para o Arthur não muda nada. O Arthur é homem, não vai gerar um filho, tá? Não vai carregar um filho na barriga. Então, para o Arthur não muda nada. É homem, né? Homem é de boa, na lagoa, né? Fazer o quê, né? As meninas, já para a Isabelle, isso vai fazer muita diferença, ok? Então, a Isa é O negativa. Então, se ela casar ou tiver um filho com um homem que seja RH positivo, ela tem que ficar ligada. Então, se o pai da criança for RH positivo. E se ele for negativo, como você, aí você não precisa se preocupar, tá? Então, é assim, isso, ó. Ai, tô querendo aquele menino. Ô, fulana, vai lá perguntar pra mim que sangue que ele é, vai. Porque se ele for positivo, tô fora. Porque já vai começar com problema esse relacionamento, aí fica difícil, né? Então, vai lá perguntar que sangue ele é. Se ele for negativo, eu vou dar umas piscadinhas para ele. Agora, se ele for positivo, tô fora. Não dá, né, gente? Não dá, o coração não vai ver sangue, né? Então, assim, vai se apaixonar e aí, na hora que depois que for ter filho, vai descobrir, né? Se fez a coisa certa ou não. E fez, não tem problema nenhum, tem conserto, tá? Então, olha só, vamos supor que uma mulher negativa casa com um homem positivo. Neste caso, o bebê pode nascer com a doença do recém-nascido se não for tomada algumas providências. Como assim? Então, assim que a mulher fica grávida, o correto, na verdade, é quando a mulher fica grávida, ela deve, desde o início, fazer o que a gente chama de pré-natal. Então, o que é o pré-natal? O pré-natal é um acompanhamento que a mãe faz com ela quando ela está grávida do bebê e da saúde dela. Então, desde o momento que ela fica grávida, ela vai ver que está grávida mesmo, aí o médico pede vários exames, vê a saúde da mãe, nananã. Todo mês você vai lá, ele mede a tua barriga, vê a pressão, nananã. Aí ele pede ultrassom e ele vai acompanhando, né, o bebê. O bebê e a mãe. Os dois têm que estar bem para que o parto corra tudo bem, ok? Então, quando a mãe chega para o médico e diz para o médico, né, que está grávida, ele faz os exames, um dos exames que ele vai pedir é a tipagem sanguínea. É saber que tipo de sangue é a mãe. Porque a Isa sabe, mas não é todas as mulheres que sabem o seu tipo sanguíneo. E deveriam saber. Isso é algo que a gente tem que saber. Qual é o meu sangue? Né? É importante que a gente saiba, né? E aí eu chego no médico, o médico pede, o médico descobre
que a mãe é RH negativo. Tem médicos, pessoal, e médicos. Tem médicos que vai explicar para a mãe tudo o que pode acontecer, que é o que eu vou explicar, e vai ter médico que nem esse exame vai pedir. E por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde, tá? Então, vamos supor que a Isa, né, ou qualquer mulher negativa, vai ter o filho. Se por um acaso o primeiro filho dela for RH positivo, como o pai, lembrando que a Isa, ou qualquer pessoa que tem fator RH negativo, como ela tem fator RH negativo, as hemácias dela já tem, não tem a proteína, porém, ela tem o quê? Os anticorpos. Ela tem os anticorpos contra o fator RH positivo. Então, gente, o que significa isso? Que qualquer sangue que for positivo, quando entrar em contato com ela, ela vai combater. É a defesa dela. Então, o que ela começa a fazer? No primeiro filho, quando a criança é positiva, ela não sabe que a criança é positiva. Dá para saber? Dá, enfiar uma agulha desse tamanho assim, ó, na barriga da mãe, até o bebê e tirar um pouquinho de sangue do bebê para saber que sangue que o bebê é. Mas do contrário, não dá para saber. Então, a mulher está grávida, ela é negativa, e o filho é positivo, ela não sabe. Os anticorpos da mãe tá tentando, começa a um processo de combater o sangue do bebê, porque é um sangue que é diferente do dela. Só que isso, pessoal, leva um certo tempo. Por quê? Porque o bebê, em formação, ele é minúsculo. Na hora dele nascer, quando ele for nascer, ele tem ali por volta de 3 quilos só. 3 quilos, a criança tem 250 ml de sangue só. Então, o bebê, quando nasce, só tem 250 ml de sangue. Então, é pouco sangue para a mãe ver como uma rejeição, certo? A hora que a bolsa estoura, a mãe fica com contato direto com o bebê. E aí sim, quando ela fica com esse contato direto com o bebê, o sangue dela, os anticorpos dela começam a produzir em larga escala, começa a produzir um monte de anticorpos. Só que aí o primeiro filho já nasceu, tá? É rápido, nasceu, a criança nasce normal. Só que assim que a criança saiu, a mãe continuou produzindo anticorpos RH positivo e produziu um monte de RH positivo, tá? O que vai acontecer? Quando essa mulher tiver o segundo filho dela, e esse segundo filho também for positivo, se o segundo filho for negativo, é igual ao sangue da mãe, tá tudo certo. Mas se o segundo filho for RH negativo, essa criança pode nascer morta, essa criança pode nascer e morrer a partir de algumas horas. Essa criança, se o médico for muito bom mesmo. Por quê? Porque se essa criança nasceu e o médico não sabe que ela já teve o primeiro filho, ele nunca vai desconfiar. Mas vamos supor que o médico não sabe, mas ele viu que a criança começou a ficar muito amarela, começou a ter um processo de faltar oxigênio e tudo mais, ele tem a sacada e ele fala, nossa, a mãe deve ser negativa, é o segundo filho e tal, o que o médico faz? Ele tira todo o sangue da criança, substitui por um outro negativo, igual ao da mãe, e aí quando esse sangue que ele colocou é negativo, os anticorpos param de combater o sangue do bebê. E aí o bebê sobrevive. Se o médico demorar muito para fazer isso, a criança pode ficar com várias sequelas.
ou até mesmo que o médico faça isso rápido. Mas se a mãe tiver muito anticorpos contra o RH, a criança pode nascer com retardo mental, paralisia cerebral, cego, surdo, pode ter problemas gravíssimos, tá? Tudo bem? Então, assim, a doença do recém-nascido ou doença hemolítica, ela vai acontecer quando o pai for positivo, a mãe negativa, o filho positivo. No primeiro filho, ele nasce normal, mas ele dá condições para a mãe produzir mais anticorpos. Quando a mãe fica grávida do segundo filho, o sangue da mãe combate o sangue do filho. E na maior parte das vezes a criança nasce morta. E se ela nascer, ela vai nascer com algumas sequelas. Tudo bem? E aí, professora, não tem o que fazer? Tem, graças a Deus. Deus deu inteligência ao homem. E o homem criou uma injeção, um líquido injetável, chamado de imunoglobulina. Essa imunoglobulina é um líquido que quando a mulher tem o primeiro filho, ela toma na hora que o nenê acabou de nascer. Assim que o nenê nascer, ela toma essa injeção. O que essa injeção faz? Essa injeção faz com que a mãe pare de produzir anticorpos por um tempo RH positivo. E aí, o que acontece? A mãe toma a injeção, para de produzir anticorpos, fica tudo certo. Quando ela vai ter o segundo filho, como ela tomou a injeção na primeira gestação, o segundo filho nasce normal. E se ela for ter um terceiro filho? Em cada uma das gestações que ela tiver, ela tem que tomar essa imunoglobulina. Tudo bem? Se ela tomar a imunoglobulina, ela não vai ter problema em nenhuma gestação. Então, gente, mulheres negativas e meninos que também vão ter mulheres, né? Tem que saber que quando a sua parceira, né, a sua mulher lá, ela vai ter um filho, você tem que orientar, você tem que saber. Se o médico não falar nada e você sabe que a sua parceira é negativa, você tem que comentar com o médico, falar, doutor, então, a minha mulher é negativa, né? E eu sou positivo. Então, de acordo com o que eu sei, na hora do parto, eu quero que a minha esposa, né, tome a injeção da imunoglobulina. Se não lembrar do nome, falar aquela injeção para não ter problema no segundo filho, ou no terceiro, ou no quarto. Cada vez que a mulher for ter nenê, ela tem que tomar, na hora do parto, ou minutos depois do parto, a injeção de imunoglobulina, tá? Senão a criança pode nascer com essa doença. Aí, às vezes, vocês devem estar se perguntando aí, nossa, professora, mas é uma doença dessa que a gente sabe que tem cura, que tem como prevenir. Isso acontece, gente, acontece mais do que vocês imaginam, né? Esses tempos atrás, há uns anos atrás, eu estava com uma colega conversando na sala dos professores, na outra escola, e aí a gente estava conversando sobre diversos assuntos e tal. E aí a gente, não sei por que, a gente começou a falar sobre isso, e aí ela falou para mim, falou, nossa, eu sou negativa e meu marido é positivo, eu nunca tomei essa injeção. Eu falei, não, ela não. Aí eu falei, quantos filhos você tem? Ela falou, eu tenho 2, mas o meu segundo filho, eu perdi, né? Ele nasceu morto. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei assim para ela, e você sabe o sangue das suas crianças? Aí ela falou que o primeiro filho dela era sangue positivo. Então, com o primeiro filho, ele nasceu normal, certo? Porque ele era positivo. Quando
ela for ter o segundo filho, ela não tomou a imunoglobulina no primeiro parto. Aí, na hora que ela ficou grávida do segundo, o segundo filho dela nasceu morto. Mas o médico não sabia por quê. E nem ela sabia. Ninguém falou a criança nasceu morta. Pode ter acontecido várias coisas, né? Ficou por isso mesmo. E ela não sabia que tinha que tomar, e o médico também não falou nada, né? E ela é nova, ela tem minha idade. E quando ela for ter o terceiro filho, ela tem uma menina. E a última menina, né, a terceira dela, por sorte, tem o mesmo sangue que ela, que é negativa. Então, por isso que ela sobreviveu. Porque senão, ela também teria morrido ou teria tido problemas graves, né? De retardo, ou cegueira, ou surdez, né? Então, assim, o que aconteceu? Aí eu falei para ela, falei, viu, não fica grávida de novo, porque se você ficar grávida de novo, você pode perder o outro bebê, ou ele pode nascer com algum problema. Você teve sorte da sua terceira filha ter o mesmo sangue que você, ser negativa. Porque se ela fosse positiva, você também a perderia. Ela falou, menina, que horror! Como assim? Nunca ninguém me falou nada disso. Como assim? O médico nunca me disse nada. Eu falei, então, né? Por isso que nós temos que saber, né? Por isso que nós temos que ter o conhecimento para que, se caso acontecer, né? Que a gente saiba o que fazer, né? Então, assim, não só para a Isa, mas para os meninos todos aí também, que vão se casar, né? E vão ter mulheres, se as mulheres, né, se a mulher que você tiver aí for negativa e você positivo, você tem que tomar os cuidados, né? Então, se a mulher, às vezes a mulher não sabe, não teve esse conhecimento que você está tendo agora. E aí, o médico não fala nada e fica por isso mesmo? Não, né, gente? Então, a gente tem que tomar a imunoglobulina para não termos nenhum tipo de problema, certo? Ô, Isa, você sabe se a sua mãe é negativa? Ela é? Então, ela não tomou? Você sabe se ela tomou? Você tem irmãos? Não. Você é filha única? Sim. Ah, então, como a sua mãe é negativa e você também, então, seu pai é negativo também ou você não sabe? Eu não sei. Não sabe, né? Então, como você nasceu negativa, como ela, então ela não tem anticorpos. Caso ela queira aí te dar um irmãozinho, né? Uma irmãzinha, não sei, ela ainda pode, né? Mesmo que ela não tenha tomado a injeção. Por quê? Porque a injeção, ela é para quando o bebê é positivo. Como você é negativo, então ela não criou anticorpos. Só que se ela tiver um segundo, ela teria que tomar. Talvez ela tenha até tomado. Depois você pergunta só de curiosidade. Às vezes ela tomou, né? Eu estava dando aula agora para o outro oitavo, e aí a menina, uma garota, falou assim: nossa, professora, minha mãe é negativa. E eu e meu irmão somos positivos, porque o meu pai é positivo. E ela é a segunda filha. Aí ela falou assim: nossa, será que a minha mãe tomou a injeção? Eu falei, com certeza ela tomou, porque senão você nem estaria aqui, né? Ou estaria com um problema gravíssimo, né? Ou surda, ou cega, no mínimo, né? Retardo mental, paralisia cerebral, né? Então, aí eu falei, não, provavelmente, certeza que a sua mãe tomou a imunoglobulina, senão porque ela é a segunda, teria que ter acontecido com ela. E aí ela falou, vou perguntar para minha mãe. Eu falei, com certeza ela tomou. Então, a gente, né, às vezes a gente acha que não acontece, e acontece, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, ficar centrada, e não tem perigo nenhum, pode ficar grávida tranquilamente. É só
na hora do bebê nascer, tomar a injeção na hora do parto, que vai dar tudo certo. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não? Vocês estão dormindo? Ah, quem tá dormindo? Deixa eu ver. Nossa, o Guilherme, a Isa e o Borba não estão dormindo, porque eles estão aqui, tô vendo. Agora o resto, ó, Tô dormindo deixa eu não, ver. Sora. Tô dormindo não. Gabi tá aqui. Tá dormindo não, Luca? Será? Eu, Sora? Nunca. Pergunta de dever, então, Sora. É, deve estar embolado na coberta, certeza. Eu não, Sora. Também tô dormindo, não. Ó, o Gustavo. E aí, Gu? Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então abram a apostila de vocês no texto aí, para vocês grifarem algumas partes importantes. Vamos lá. Aqui. Então, grifem aí, ó. A hora que eu grifar no meu aqui, vocês grifam aí, tá? A eristoblastose fetal, também conhece. Página 19. Obrigada. De nada. A eristoblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, é causada pela incompatibilidade sanguínea do fator RH entre o sangue materno e o sangue do bebê. Grifem agora. O problema se manifesta durante a gravidez de mulheres negativas que estejam gerando filhos positivos. Para que isso aconteça, o pai da criança precisa ter necessariamente fator RH positivo. Até aí. As hemácias do feto que carregam o fator positivo vão dar início a um processo de produção de anticorpos no organismo da mãe. Durante a gravidez, esses anticorpos chegarão ao sistema cardiovascular do bebê, destruindo suas hemácias. É assim que a eristoblastose se origina. Uma vez produzidos esses anticorpos, permanecem na circulação da mãe. Caso ela volte a engravidar de um bebê RH positivo, grifem aí, caso ela volte a engravidar de um bebê positivo, os anticorpos produzidos na gestação anterior destruirão as hemácias do feto. O primeiro filho apresenta menos risco de desenvolver a doença do que os seguintes, porque a mãe negativa ainda não sensibiliza pelos anticorpos anti-RH. O tratamento de bebês que nascem com problemas pode incluir uma transfusão total de sangue. O bebê recebe sangue negativo, que não é destruído pelos anticorpos da mãe presentes no recém-nascido. Depois de certo tempo, as hemácias negativas presentes no sangue do bebê são totalmente substituídas por outras positivas. Para proteger seus filhos da eristoblastose fetal, grifem agora. A mãe negativa que tem parceiro positivo pode receber gamoglobulina RH por via injetável logo após o nascimento do primeiro bebê. Essa substância bloqueia o processo de produção de anticorpos contra o RH do feto. Até aí. A mãe recebe uma dose passiva temporária, que destrói células sanguíneas positivas, impedindo assim a produção de anticorpos permanentes. Por isso que tem que tomar toda a gestação, porque a dose é temporária, tá? A eristoblastose fetal pode causar a morte do bebê durante a gestação ou depois do nascimento. Outras consequências da doença podem ser deficiência mental, surdez, paralisia cerebral e icterícia. Esta última é causada pelo excesso da bilirrubina no sangue, pigmento gerado pelo metabolismo das hemácias, ocasionando a típica cor amarelada.
Recentemente, esse problema da eristoblastose foi resolvido com a descoberta da imunoglobulina chamada ROGAM, que é injetada, grifem aí, é injetada na mulher RH negativa após o nascimento da criança positiva. Essa substância ataca as hemácias positivas provenientes do feto, impedindo a formação anti-RH. Tudo bem? Então, aí, assim, né, algo assim extremamente importante, preocupante, que nós devemos tomar muitos cuidados, tudo bem? Na página 20 e 21, tem exercícios para vocês fazerem. E no final dessas duas páginas, tem a tarefa 12. Então, para terça-feira, nós vamos corrigir todas elas, tá? Então, anotem aí para vocês não esquecerem. Uma tarefa eu já pedi, que foi a 11, né? Até ia mandar para vocês via agenda do resolução, mas eu vou tentar corrigir ao vivo terça-feira, tá? Então, vocês vão fazer páginas 20 e 21, mais tarefa 12, tá? Para terça. Aí, terça-feira, nós vamos corrigir. Quarta-feira, nós vamos começar sistema respiratório. Vai mudar o sistema. A gente termina na terça o sanguíneo. E aí, na quarta, a gente parte para o sistema respiratório. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Não? Tranquilo? A gente tem um pouquinho de tempo. Vou mostrar para vocês aqui que pós as atividades 20 e 21, não é circulatório, não, é cardiovascular. Tem aqui um texto complementar na página 22, que vai falar sobre doação de sangue. Então, na página 22 e 23, tem aqui algumas coisas que são importantes para vocês saberem sobre a doação de sangue, tá? Então, nós vamos fazer a leitura, vocês acompanhem aí, e eu vou pedir para vocês grifarem algumas partes. Quem quer ler? Doação de sangue. Vai ler, Bia? Abriu a câmera? Vai lá, pode começar. Tá bom. A ciência avançou muito e fez várias descobertas, mas ainda não foi encontrado um substituto para o sangue humano. Por isso, sempre que uma transfusão de sangue é necessária, só podemos contar com a solidariedade de outras pessoas. Doar sangue é simples, rápido e seguro, mas, para quem o recebe, esse gesto não é nada simples. Vale a vida. Seja doador voluntário. Faz bem também para você, porque a satisfação de salvar vidas é a maior recompensa. Gente, o nome já fala, doação de sangue, não pode vender, tá? É doar sangue, tá? Tem gente, não pode vender. Tem gente que infelizmente vende o dia. Como assim? Porque quando a gente doa sangue, a gente está tirando do nosso corpo meio litro, 1 litro de sangue. E nesse dia a gente fica um pouco enfraquecido. O banco de sangue, quando a gente doa sangue, ele dá um dia de atestado. Um dia para você ficar em casa se recuperando dessa doação, né? E aí tem gente que para não trabalhar, para passear com a família, para ir para a praia, viajar, não pode faltar de serviço, faz o quê? Vai lá e doa sangue. Vai lá, doa sangue não para ajudar as pessoas. Vai lá só para ganhar o dia. Feio, né? Não pode, né? É feio. Feio fazer isso. Agora,
Se você é doador de sangue, vai sempre doar sangue. E aí, se você planejar doar sangue para já não faltar do serviço, porque você vai viajar, aí é outra coisa. Mas eu conheço gente que doa sangue só para poder faltar do serviço. Feio, né? Não pode, muito feio. Doar sangue é um ato voluntário e você tem que fazer porque você acha que você está salvando uma vida, né? E você não acha, você tem certeza. O seu sangue provavelmente está salvando vidas. Principalmente quem é negativo, né? Quem é negativo, faz falta aí seu sangue lá no banco de sangue. Vamos ver os requisitos básicos para doar sangue. Essa primeira parte é importante, pode grifar, tá? Quem quer ler? Vai lá. Vai ler, Borba. Oi, senhora. Leia aí a segunda parte. Requisitos. Requisitos básicos para doar sangue. Estar em boas condições de saúde, ter entre 16, menores de 18 anos necessitam de autorização e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação. Então, assim, ao contrário de quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente tem que estar em jejum. Quando a gente vai doar sangue, não pode estar em jejum, senão desmaia. Tem que comer. Hã? Quando tira sangue também tem que estar em jejum. Não, quando vai tirar sangue, tem que estar em jejum. Sim. Quando vai doar sangue, não é em jejum. Tem que comer antes. Comer muito bem. Sentar, tomar aquele belo café da manhã, comer bem. Se for à tarde, almoçar bem. A única coisa que eles pedem é para a gente evitar gordura. Comer alimentos gordurosos. Comer uma costelinha de porco com uma batata frita e vai doar sangue? Aí, né? Não. Então, naquele dia que vai doar, tem uma alimentação menos gordurosa, tá? Mas tem que ter no mínimo 50 quilos, tá? Ter boa saúde. E aí a gente vai ver que tem algumas doenças que não podemos doar, tá? Então, tem que ir bem alimentado para doar sangue. E menores de 16 tem que ter autorização. Isso aí eu já tinha dito para vocês, né? Então, tem que ser maior de 18, pesar no mínimo 50 quilos e estar bem de saúde. Ter condições. Tô gripada, amanheci gripada. Ai, que gripe, nossa! Muita gripe. Aí, mas eu marquei a viagem hoje, eu tenho que ir e eu não posso faltar, porque gripe o médico não vai me dar atestado, então eu vou doar sangue gripado mesmo. Pode? Não. Não pode. Não pode. Você tem que estar bem, tá? Então vamos lá. Quem quer ler? Quem tá aí? Deixa eu ver. Guilherme. Impedimentos temporários. Você lê? Impedimentos temporários para o doador. Estar com gripe, diarreia ou conjuntivite, aguardar 7 dias. Estar grávida ou ter tido filho recentemente. É preciso um intervalo de 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana. Estar amamentando, se o parto ocorrer há menos de 12 meses. Ter ingerido bebida alcoólica nas 4 horas que antecedente à doação. Ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses. Estar em situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente e transmissíveis, como não usar preservativo com parceiros, ocasionais ou desconhecidos. Aguardar 12 meses. Estar com anemia no teste realizado imediatamente antes da doação. Estar com hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação. Estar com aumento ou diminuição
os batimentos cardíacos na hora da doação, estar com febre no dia da doação, aguardar 4 semanas após ter recebido vacina de vírus e 48 horas após ter recebido bactérias mortas ou atenuadas, aguardar 4 semanas após a cura da dengue, aguardar 3 semanas após a cura da rubéola, cachumba, catapora e infecções bacterianas, aguardar 5 dias após ter ingerido ácido Acetilsalicílico. AS ou aspirina, aguardar de 6 meses a 1 ano após ter sido submetido a cirurgia de grande porte. Então, isso daí são impedimentos temporários. Quando você chega lá, eles vão fazer um teste rapidinho. Vai ver sua pressão, se a pressão estiver alta, hipertensa, ou estiver muito baixa, hipotência, não pode doar. Se estiver com febre, não pode doar. Eles fazem um examinho na hora lá, se estiver com um pouco de anemia, não pode doar. E aí nós temos alguns impedimentos que precisa de 1 ano para depois. Então, se eu fizer um piercing, uma tatuagem, não posso doar durante 1 ano. Fala. A minha mãe foi doar sangue, aí ela tava muito gelada, ela não conseguiu também doar. Ela estava muito Gelada. gelada? Nossa senhora. É isso aí. Então, eles fazem primeiro alguns testes físicos, né? Para ver se a pessoa tá bem. Por quê? Porque é uma boa quantidade de sangue que vai tirar. Então, se a pessoa não tiver 100%, eles não tiram, porque pode fazer algum mal para a pessoa, né? E aí tem todas essas reivindicações aqui temporárias, tá? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Tem alguma palavra que, tipo, ai, professora, o que é hipertensão? Eu falei, né? Ai, o que é isso? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Impedimentos definitivos. Se você tiver qualquer uma dessas coisas, você nunca mais pode doar sangue. Se você nunca doou, você não vai doar. Não pode, tá? Nunca mais. Tudo que tem dentro do seu sangue agora, não pode nunca mais. Vai lá. Quem vai ler? Deixa eu ver quem que tá aqui. Quer ler, Isa? Pode ser, Sora. Então vai. Impedimentos definitivos. Ter tido um teste positivo para HIV, ter tido hepatite após os 10 anos de idade, ter tido malária, ter tido doença de Chagas, ter recebido enxerto de Duramater, ter tido algum tipo de câncer, inclusive leucemia, ter graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado, ter problema de coagulação de sangue, ser diabético com complicações vasculares, ter tido tuberculose extrapulmonar, ter tido elefantíase, ter tido Hanseníase. ter tido calazar, leishmaniose visceral, ter tido brucelose, infecção causada por bactérias do gênero Brucella, ter sido submetido a transporte de órgãos ou de medula óssea, ter evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmitíveis pelo sangue: hepatites B e C, AIDS, vírus HIV, doenças associadas ao vírus HPLV e primeiro ou segundo, ou doença de Chagas. Usar drogas ilícitas injetáveis. Já são problemas extremamente graves, né? Tem muitas doenças que eles colocaram aqui que talvez vocês nem sabem o que é. Mas assim, pessoal, são doenças extremamente graves, tá? Todas elas. Então, não dá. Homens têm que respeitar a cada 60 dias para doar. Então, durante o ano, homens podem doar sangue por 4 vezes. E mulheres têm que respeitar 90 dias, 3 doações por ano. Tem que ter esse intervalo, tá? Na triagem de doadores da Fundação ProSangue, obedece às normas nacionais e internacionais de segurança, no Ministério da Saúde e da Associação Americana.
alto rigor no cumprimento dessas normas visa oferecer proteção ao receptor e ao doador. Honestidade também salva vidas. Ao doar sangue, seja sincero na entrevista. Então, assim, a gente tem que falar a verdade na hora da entrevista. Porque antes da gente doar, ele faz um monte de pergunta. Então, você tem que ser sincero. Porque salva a tua vida, né? Você priva de tirar sangue do teu corpo. E também, se alguém receber um sangue que possa ter aí alguma doença grave, pode ser complicado. É claro que esse sangue, antes de vir para um doador, ele passa por vários testes, vários exames, mas a honestidade conta como melhoria aí. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês têm tarefas para fazer? Abram um Moodle, façam as atividades que estão lá. E é isso, pessoal. Deu tempo certinho, 11 horas em ponto. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, fiquem com Deus, façam as atividades e até terça-feira, se Deus quiser. Beijo! Valeu! Falou, Tchauzinho! Falou, Valeu! Falou! com Deus. Até mais!